Olá, queridos irmãos e irmãs, é muito bom ter você aqui com a gente, refletindo, fazendo tesouro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para este 6º domingo do tempo comum. Isso mesmo, estamos a uma semana só da Quaresma e estamos nos preparando juntamente com o evangelista Marcos para conhecer mais intimamente ao Jesus, o nosso grande mestre. E hoje o Evangelho que nos é oferecido continua sendo o capítulo 1 de Marcos, que já estamos lendo nesses últimos domingos, agora dos versículos 40 ao 45. E o tema da liturgia deste domingo é o seguinte: Deus não discrimina ninguém. Isso mesmo, Deus não discrimina ninguém. O evangelista escreveu que Jesus ensina em toda a Galileia. E aqui estão os ecos de seu ensinamento. A resposta à boa nova. E quem são? Eles são os marginalizados pela religião. São aqueles que a religião catalogou como impuros e para eles não há esperança. O único que pode salvá-los seria Deus. Mas, como são impuros, não podem voltar-se para Deus. Portanto, essas pessoas vivem em uma situação desesperadora. Vamos ver. Vamos ler o capítulo 1, versículo 40, o início do evangelho deste domingo. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curá-lo. Ora, um leproso chegou perto de Jesus. Isso já é uma surpresa, porque o leproso não é considerado apenas um doente, mas um pecador, punido por Deus. A lepra era uma praga terrível, para a qual não havia salvação. Ao longo da Bíblia, lemos que apenas 2 leprosos, vejam bem, 2 leprosos ao longo de toda a Bíblia foram curados. Eles devem ficar afastados, fora das cidades, não devem aproximar-se nem ser abordados, e caso avistem alguém, devem gritar: impuro, impuro! É o que está prescrito no livro do Levítico, capítulo 13, versículo 45. Pois bem, este leproso que ouviu o ensinamento de Jesus, entende que pode haver esperança para ele. E por isso ele transgride a lei, aproximando-se de Jesus. Mas não conhece, não sabe que reação Jesus terá. Por isso se ajoelha. E como não tem certeza da reação de Jesus, ele pergunta: se você quiser. E, estranhamente, ele não pede para ser curado da lepra. Ele pede para ser purificado. Esta expressão aparecerá 3 vezes para indicar que é isso que o evangelista tem no coração. Isto é, este é um homem que perdeu tudo para a lepra. Perdeu a família, o emprego, a dignidade, os amigos, mas também perdeu Deus. Por isso, pede a Jesus que restabeleça este contato com Deus para o purificar. Prossigamos. Leamos agora o versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Pois bem, Jesus deveria ficar horrorizado diante deste ser impuro e pecador que continua transgredindo a lei e se volta para ele. Jesus deveria afastá-lo. Em vez disso, o evangelista escreve que Jesus teve compaixão dele, termo que indica a restauração da vida a quem não a tem. E o evangelista cria suspense, porque diz: Jesus estendeu a mão. E esta é uma expressão técnica que Marcos retira do livro do Êxodo, no Antigo Testamento, para indicar a ação de Moisés quando estende a mão contra seus inimigos. Então, nos perguntamos: mas o que Jesus fará? Ao estender a mão, ele o punirá por infringir a lei, sendo leproso aproximando-se de Jesus? Não. Diz que o tocou. Não era necessário tocá-lo para curá-lo, mas Jesus o faz. E disse-lhe: eu quero. E fazendo isso, o uso do imperativo ordena: ser purificado, eu quero. A vontade de Deus, porque Jesus é Deus, é a eliminação de toda marginalização realizada em seu nome, anulando definitivamente a categoria do puro e do impuro. Prossigamos agora e você vai ver na sua telinha o versículo 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E aqui está a surpresa. E imediatamente a lepra desapareceu. Literalmente, a lepra afastou-se dele, assim que está escrito no original grego. E ele foi purificado. Ora, que méritos esse leproso tinha para ser purificado? Nenhum. Em vez disso,
ele continuou a infringir a lei. Então Jesus ensina que não é verdade, como ensina a religião do seu tempo, que você deve se purificar para se aproximar de Deus. Mas você deve aproximar-se dele, acolher o Senhor, e é ele quem lhe purifica. Então essa é a grande notícia de Jesus. Prossigamos agora lendo os versículos 43 a 44. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece para a tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Contudo, estranhamente, Jesus agora o adverte, literalmente repreendendo-o. É estranho. Se ele tivesse que repreendê-lo, deveria ter feito isso antes, quando ele se aproximou, porque ele está repreendendo-o agora. E o evangelista diz: ele o mandou logo embora. Mas de onde Jesus o afugentou e por que ele o repreende? Qual é, no fundo, a ação de Jesus aqui? Jesus repreende-o por acreditar em um Deus que o excluiu do seu amor. E de onde o afasta? Ele o afasta de uma instituição religiosa que, em vez da vontade de Deus, ensina os pensamentos dos homens, que estão longe de Deus. Então, depois de libertá-lo, ele o ajuda a se libertar de si mesmo. E diz: agora vá até os sacerdotes, mostra-te a eles e oferece para a tua purificação o que Moisés prescreveu. Veja, o que Moisés prescreveu, não Deus prescreveu, Moisés. Jesus deixa isso claro. Isso é uma lei humana. Prossegue Jesus, como testemunho, não a favor deles, mas contra eles. E aqui o evangelista cita o livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26, onde o próprio Moisés diz, abre aspas, tomai este livro da lei e colocai-o junto da arca da aliança do Senhor, vosso Deus. Ali ficará como testemunho contra ti. Contra o que é esse testemunho que Jesus Cristo quer que o leproso realize? Ora, a prova é que Deus age exatamente ao contrário do que os sacerdotes ensinam e exigem. Que não é verdade que haja necessidade de fazer ofertas para agradar a Deus, para ser purificado. Mas é Deus quem continuamente se oferece para purificar as pessoas. Vamos ler agora o último versículo do Evangelho deste domingo. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Então vejam bem, o leproso curado não faz o que Jesus lhe havia ordenado, ou seja, apresentar-se aos sacerdotes. Ele se distancia de uma instituição religiosa que o havia sempre marginalizado. E, estranhamente, diz que o leproso passou a pregar, exatamente como Jesus. Jesus também pregava, e a divulgar o fato. Literalmente, a divulgar não o episódio, o termo é a palavra. Ou seja, o que esse leproso começa a pregar? A mensagem que está presente neste acontecimento que se deu com ele. E qual é essa mensagem? Que Deus não discrimina as pessoas, que para ele não existem pessoas puras ou impuras, que não é verdade que é preciso purificar-se para acolher o Senhor, mas é acolher o Senhor que purifica, que a aceitação de Deus não é consequência da pureza do homem, mas é o que a precede. Este leproso, uma vez purificado, começa a pregar, mas a consequência é que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, mas permanecia fora. Por que isso? Ora, porque Jesus, por amor e por ter tocado nesse leproso, ele agora se torna ritualmente impuro. Para purificar o homem leproso, o homem que era o homem impuro, Jesus tornou-se impuro aos olhos da religião de sua época. Mas agora está feito.
E as pessoas, o povão, acorrem a Jesus. Compreenderam que em Jesus há uma nova imagem de Deus. Pois bem, após essa ótima reflexão do texto do Evangelho deste domingo que nos ofereceu o Frei Alberto Madi, faço eu as minhas considerações pessoais. E eu vou citar uma frase de Clarice Lispector, uma famosa jornalista e escritora brasileira do século passado. Ela viveu de 1920 a 1977. Clarice Lispector tem uma frase fenomenal que diz o seguinte: o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. Vou repetir. O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. Isso vem bem ao encontro do que faz esse leproso. Ele não desiste de si e Jesus também não desiste dele, das pessoas em situação de penúria e de sofrimento. Ora, uma ideia infantil de Deus ainda domina a mente de muitas pessoas nos tempos atuais. Deus é visto de dois modos, muito extremos e equivocados. Vejamos. Ou ele é o Todo-Poderoso, que tudo vê, tudo observa, tudo sabe, tudo retém em sua infinita memória, a ponto de poder castigar-nos nesta vida pelos nossos erros e julgar-nos, após nossa morte, pelos mínimos deslizes e pecados que tenhamos cometido. Ou a gente tem uma outra imagem também equivocada de Deus. Ou, na cabeça de muita gente, existe um Deus que pode, se orarmos com muito fervor, sanar todos os nossos males e dificuldades. Arrumar emprego para alguém que precisa, ajudar a ser bem-sucedido em um exame ou seleção, curar doenças, proteger-nos de perigos, encaminhar-nos para um bom matrimônio e assim segue. Ora, na primeira maneira de se conceber Deus, o erro maior é a falta de misericórdia. Uma das características essenciais de Deus, segundo os evangelhos, é a misericórdia, a compaixão e o perdão divinos. O Deus que Jesus veio nos dar a conhecer pelos seus gestos, atitudes e palavras, é um Deus que não é rancoroso, que não se vinga, que não castiga, mas quer salvar e promover a felicidade de todos os seus filhos sem distinção. Na segunda maneira de vislumbrar Deus, o maior equívoco é a falta de liberdade e autonomia do ser humano criado por ele. Afinal, um Deus que possa, a todo e qualquer momento, interferir na vida de seus filhos e filhas, não deixa espaço para os seres humanos serem eles mesmos e determinarem a sua própria vida. E caso Deus tivesse a capacidade e vontade de intervir a todo momento a favor dos homens, por que simplesmente Ele não nos criou livres de problemas e dificuldade? Jesus, no Evangelho de hoje, deixa claro que Deus não marginaliza, não despreza ou trata mal as pessoas, que a religião que existia em seu nome rejeitava e considerava impuras. Nós, seres humanos, temos a mania de classificar as pessoas, julgá-las, separá-las, tratá-las de modo diferenciado. Mas esse não é o proceder de Deus. Parece que algumas sérias advertências que Jesus nos fez entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Tais como essas advertências de Jesus, abre aspas, não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes se medirá para vós. Está em Mateus 7, de 1 ao 2, e também em outros evangelhos. Outra frase de Jesus, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Ou uma outra frase ainda, com efeito, se perdoardes as faltas uns dos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Como está em Mateus capítulo 6, versículos de 14 a 15. É evidente que em seu íntimo, Jesus sentia um grande respeito
e tinha uma amizade comovente para com os rejeitados pela sociedade e religião de seu tempo. Assim como ele reintegrava os marginalizados ao convívio social, do mesmo modo a Igreja, nos dias de hoje, deve seguir inventando soluções contra todo e qualquer tipo de marginalização. Afinal, o que nós somos uns dos outros senão irmãos e irmãs? O simples fato de haver marginalizados na sociedade indica que vivemos em um mundo imperfeito, um mundo onde o reino de Deus ainda não chegou plenamente. Sempre que discriminamos, devido à nossa suposta superioridade moral, a diferentes grupos humanos, vagabundos, prostitutas, toxicodependentes, psicóticos, imigrantes, homossexuais, e os excluímos da convivência, negando-lhes o nosso acolhimento, estamos nos distanciando seriamente de Jesus. É o que nos diz o biblista e teólogo espanhol José Antônio Pagão. Passamos juntos e você já pode visualizar na sua tela esta oração após a meditação do Santo Evangelho. Concede-me, Senhor, o dom do amor, o dom de amar todo mundo, de amar tudo em toda a terra e, sobretudo, os homens, nossos irmãos, que são por vezes tão infelizes, de amar também as pessoas felizes, que tantas vezes são pobres fantoches. Dá-nos, Senhor, a força de amar, sobretudo, os que não nos amam, antes de tudo os que não amam ninguém, para os quais, quando a hora soar, tudo acaba para sempre. Que a nossa vida seja o reflexo do teu amor. Amar o próximo que está no cabo do mundo, amar o estrangeiro que está ao nosso lado, consolar, perdoar, abençoar, estender os braços, amar aqueles que se esgotam em correrias inúteis em redor de si mesmos, fazer brotar uma fonte no deserto do coração, libertar os solitários, erguer os prostrados, abrir com um sorriso os corações fechados. Amar, amar. Então, uma grande primavera transformará a terra e tudo em nós reflorirá. E foi um prazer contar com a sua presença, a sua audiência hoje, nessa nossa meditação do Santo Evangelho. Espero você aqui semana que vem. Beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês e lhes conceda um santo e abençoado domingo.